Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história. E o tema da aula de hoje é bastante pesado, bastante delicado, que é sobre uma médica judia que esteve presente no campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial e teve que lidar com uma situação extrema que, para salvar a vida de várias mulheres, ela teve que realizar vários abortos clandestinos. Muito bem, turma, o regime nazista condenou a perseguição e a morte de todos os judeus, homens e mulheres sem distinção. O regime nazista frequentemente submetia as mulheres, judias e não judias, a brutais perseguições que, na maioria das vezes, estavam estritamente relacionadas ao sexo das vítimas. A ideologia nazista também canalizou seu ódio em mulheres ciganas, soviéticas, polonesas e portadoras de deficiências que viviam institucionalizadas. Alguns campos de concentração eram destinados apenas a mulheres, e outros tinham dentro das suas instalações áreas especialmente designadas para as prisioneiras. Em maio de 1939, as SS inauguraram Ravensbrück, o maior campo de concentração nazista para aprisionamento de mulheres. Até a libertação deste campo pelas tropas soviéticas em 1945, estima-se que mais de 100 mil mulheres haviam sido lá encarceradas. Em 1942, as autoridades da SS construíram um complexo no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, também conhecido como Auschwitz II, destinado a servir como campo de prisioneiras, e entre as primeiras delas estavam as que as SS haviam transferido de Ravensbrück. Em Bergen-Belsen, no ano de 1944, as autoridades do campo construíram uma extensão feminina, e durante o último ano da Segunda Guerra Mundial, as SS para lá transferiram milhares de prisioneiras judias de Ravensbrück e Auschwitz. Os alemães e seus colaboradores não poupavam nem as mulheres nem as crianças quando conduziam suas operações de assassinato em massa. A ideologia nazista apregoava o extermínio completo dos judeus, sem levar em consideração a idade ou gênero. As SS e os agentes policiais colaboracionistas executaram esta política sob o código de solução final, e em centenas de localidades do território soviético ocupado, homens e mulheres foram massacrados durante as operações de fuzilamento em massa. Durante as deportações, as mulheres grávidas e as mães com crianças de colo eram sistematicamente classificadas como incapacitadas para trabalho, sendo prontamente enviadas para os centros de extermínio, onde os oficiais geralmente as incluíam nas primeiras fileiras de prisioneiros a serem enviados para as câmaras de gás. É nesse contexto em que entra a história de Gisela Pearl. Quando ela decidiu ser médica antes disso tudo, ela não imaginava que teria um papel crucial durante a Segunda Guerra Mundial. Nascida em uma família tradicionalmente judia, ela passou por diversos obstáculos para conseguir seu diploma. Com o atestado em mãos, a jovem trabalhou como ginecologista até meados de 1944, quando as tropas nazistas invadiram o norte da Romênia. Junto de seu marido e filho, Gisela foi enviada para o campo de concentração de Auschwitz. Começava então uma das experiências mais terríveis na vida da médica. Em condições insalubres, Gisela salvou a vida de centenas de mulheres, interrompendo sua gravidez, e até mesmo tirando a vida de recém-nascidos. Tudo começou quando Joseph Mengele, o alemão médico conhecido como o Anjo da Morte, determinou que Gisela trabalharia como ginecologista em Auschwitz. Muito além de atender as mulheres, ela ainda era obrigada a reanimar judias que tinham o sangue extraído à força para os soldados da SS feridos em batalha. Os responsáveis das SS tinham uma estratégia para identificar as grávidas. Dirigiam-se às mulheres judias e pediam que as futuras mães dessem um passo em frente, prometendo-lhes pão e leite em dose dupla. Gisela Pearl rapidamente percebeu que o aparente gesto de boa vontade não passava de uma farsa. Enquanto era obrigada a servir os nazistas, no entanto, a médica percebeu esse esquema brutal. Sempre que mulheres grávidas chegavam ao campo, eram enganadas pelos nazistas. Acreditando que teriam uma ração extra, as futuras mães na verdade eram espancadas, destroçadas por cães e jogadas no crematório, muitas vezes ainda vivas. A ginecologista romena interrompeu a gravidez de centenas de companheiras de martírio ao descobrir que as grávidas eram enviadas vivas para o crematório. E como muitas mulheres engravidavam no campo de concentração, a latrina coletiva funcionava como um local de encontros. Era ali que as prisioneiras e prisioneiros se encontravam para ter relações sexuais furtivas, sem alegria, nas quais o corpo das mulheres era utilizado como uma mercadoria para pagar os produtos de que tanto se necessitava e que os homens eram capazes de roubar dos armazéns.
Mesmo que fossem capazes de trabalhar, as mulheres grávidas eram levadas para as câmaras de gás assim que chegavam aos campos de concentração. Se conseguiam esconder a gravidez, os bebês recém-nascidos eram assassinados com injeção letal ou afogados. Ela ajudou muitas mulheres a dar à luz na escuridão em condições terríveis, e isso ela revelou em sua autobiografia. Mais tarde, o testemunho da ginecologista foi crucial para a condenação do médico alemão de Auschwitz. Assim, sem quaisquer instrumentos ou suprimentos necessários, Gisela usou suas próprias mãos para realizar centenas de partos e abortos improvisados. Os terríveis procedimentos eram feitos durante a noite, enquanto todos dormiam no escuro. Ao todo, Gisela fez o parto de crianças no 7º, 6º e 5º mês de gestação. Nesse sentido, ela conta que o pior dos dias foi quando pegou um bebê de 3 dias nas mãos, lhe deu um beijo de despedida e apertou seu pequeno pescoço até o ar acabar. De forma melancólica, Gisela era a única saída de diversas mulheres que engravidavam no campo de concentração, onde o corpo era usado como moeda de troca para conseguir comida e água, produtos que apenas homens eram capazes de roubar. Em 1945, o Exército Vermelho de Stalin marchou sobre a Polônia e obrigou os nazistas a evacuarem os campos rumo ao oeste. Entretanto, Pearl foi encaminhada ao campo de Hamburgo e depois a Bergen-Belsen, onde ajudou mais mulheres a terem partos de sucesso, onde continuou trabalhando como ginecologista e parteira clandestina. Ela lembra que quando as tropas britânicas finalmente chegaram ao campo, ela estava realizando mais um dos muitos partos. Naquele dia, enquanto os prisioneiros eram soltos, Gisela ajudou na concepção do primeiro menino judeu nascido em liberdade em Bergen-Belsen. Aquele, contudo, estava longe de ser o fim para a médica. Uma vez livre, ela descobriu que toda a sua família, exceto uma filha que ficou na Romênia, foi morta pelos nazistas. Devastada, Gisela tentou tirar sua própria vida em 1947, mas sem êxito ela foi enviada para um convento francês a fim de se recuperar. Mais tarde, naquele mesmo ano, a ginecologista se mudou para os Estados Unidos junto de sua filha, onde foi acusada de crimes de guerra. Quando finalmente teve sua reputação limpa, publicou sua história em 1948. Aos 44 anos, Gisela finalmente recebeu sua cidadania norte-americana e passou a trabalhar em um hospital de Nova York. Ela seguiu seu trajeto como ginecologista e tornou-se uma especialista em tratamentos de pessoas inférteis, tendo ajudado mais de 3.000 bebês a nascer, desta vez sem uma sentença de morte. Em 1979, a médica migrou para Israel junto de sua filha, onde passou o resto de seus dias. Aos 81 anos, dona de uma das histórias mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial, Gisela Pearl faleceu em dezembro de 1988. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.